Salve, salve meu povo, aqui é o professor Diogo Xavier e hoje estamos dando início a uma série de vídeos que vai abordar o conteúdo de realidade brasileira, que está lá no bloco 8 do CNU, Concurso Nacional Unificado. Então aqui no nosso canal nós temos vídeos sobre história, sociologia, filosofia para os diversos concursos. Então, a pedido, até alguns alunos falaram comigo, nós vamos agora começar a trabalhar sobre esse edital com vocês. A proposta do nosso canal, para você que está chegando por aqui, é ter vídeos curtos, diretos, focados no conteúdo, tá certo? Então aqui é sem muita enrolação, mas a gente vai abordar o conteúdo com profundidade e sempre direto, focado no nosso conteúdo. Beleza? Tranquilo? Então, eu peguei o edital de vocês e vou fazer um vídeo ponto por ponto de cada tópico do edital de vocês, porque eu creio que é muito importante. A gente começa hoje com formação do Brasil contemporâneo, aquela parte que diz da independência até a República. Que período é esse? É o período do Império Brasileiro. Beleza? Então vamos falar sobre isso hoje. Você que chegou aqui, que não conhece nosso canal, deixa aquela curtida, deixa aquele comentário. Gostou do vídeo? Deixa aquele comentário dizendo que gostou, que quer mais vídeos, porque isso ajuda a gente a fazer mais. Se você está num grupo do CNU e estava procurando um canal gratuito com aulas e tal, joga esse conteúdo lá no grupo, porque isso ajuda também o nosso canal a crescer. Beleza? Vamos embora. Gente, é o seguinte. Quando a gente fala sobre realidade brasileira, então acreditamos muito que o CNU vai cobrar quais são as questões do passado que tem relação direta com o nosso presente. Porque, veja, o nosso país ele é construído com base em algumas coisas, certo? Então, vamos lá. Essa primeira parte que ele fala da formação do Brasil contemporâneo, ele está falando sobre o período imperial. Então, de 1822 até 1889. Recomendo você acompanhar essa aula com papel e caneta na mão, beleza? Então, de 1822 até 1889 é o período do período imperial, período do Império Brasileiro. Então, o que vai acontecer? 1822, Dom Pedro I, montado no cavalo branco, às margens do Rio Ipiranga, grita independência ou morte. Claro que a gente sabe que não foi assim, na verdade. Mas o que aconteceu? O Brasil se torna independente de Portugal. Dom Pedro I dá a carta dizendo que não vai aceitar voltar para Portugal, ele decide ficar, rompe com Portugal, o Brasil se torna independente. É no dia 7 de setembro, a coroação no dia 1º de dezembro. Então começa o Brasil, a gente pode dizer tranquilamente isso. Surge o Brasil enquanto um país em 1822. Por quê? Porque antes nós éramos a América Portuguesa. Então nós éramos um pedaço de Portugal no além-mar. O Brasil se torna independente. Beleza. Só que tem uma questão que é muito relevante. E aqui eu quero que você perceba isso. O Brasil, ele está dentro das várias independências da América que acontecem nesse mesmo período. Então, de 1815 até 1825, quase todos os países da região se tornam independentes. Argentina, Uruguai, Paraguai, México, Colômbia, Venezuela, Bolívia, a imensa maioria se torna independente nesse período. Beleza? Só que o Brasil não tem uma guerra de independência. O Brasil não tem uma grande revolta de independência. Então, por exemplo, quem é o nosso libertador? Dom Pedro I. O cara que é português, filho da família real portuguesa, é o libertador do Brasil? É, porque a gente não tem um grande movimento independentista no nosso país. Então, o que a gente pode dizer? O Brasil se torna independente de Portugal, sem romper com a sua estrutura básica. A principal delas, a escravidão. Não há dúvida com relação a isso. O Brasil mantém a escravidão. Isto significa que nós mantemos a estrutura básica do nosso país. Ok, gente? Tranquilo. Isso é importante para você jamais esquecer como essas coisas se relacionam nesse período, ok? Então o Brasil mantém a escravidão. E aí, quando o Brasil se torna independente, precisa de uma Constituição. Qual é a primeira Constituição do Brasil? Constituição de 1824, que é uma Constituição outorgada por Dom Pedro I, que tem, dentro das suas estruturas, duas coisas que vão manter o Brasil como um país do jeito que ele é. Primeira coisa, voto censitário. Só vota quem tem terra. Ou seja, só votam os poderosos. Tem voto? Tem. Mas é para todo mundo? Não. Pelo contrário, é para uma pequeníssima quantidade de pessoas. Então, a gente faz a independência do Brasil, mas mantém isso. E mantém outra estrutura muito importante. Quer dizer, mantém não, cria
uma estrutura, que é o poder moderador. O que é o poder moderador? É uma forma que Dom Pedro I ele cria para se manter acima dos poderes. Então, no momento que a gente estava tendo liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa, despotismo esclarecido, quer dizer, você tem um rei, mas ele depende do parlamento, quer dizer, o parlamentarismo, né? Você, para combater o absolutismo, você cria uma monarquia parlamentarista. Ele não, ele cria o poder moderador. Significa executivo, legislativo e judiciário. Beleza, eu vou criar um acima deles, que na prática mantém a estrutura do Brasil. Então isso é importante para você entender. A Constituição de 1824, que valeu durante todo o período imperial, ela é uma Constituição que mantém as estruturas do país. Isso é relevante para a gente conseguir entender esse período. Dom Pedro I fica de 1822 até 1831, aí vem o período regencial. Por quê? Porque Dom Pedro II era criança. Nesse período regencial a gente vai ter muitas revoltas. Na verdade, o período imperial ele tem várias revoltas. O período regencial ainda mais. Já no primeiro reinado, que é esse do Dom Pedro I, a gente vai ter a revolta da Confederação do Equador, que envolve Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, que queriam a independência do Brasil, certo? E aí no período regencial, nós vamos ter várias revoltas, e muitas delas que queriam a independência do Brasil. A principal delas é a revolta Farroupilha, lá no Rio Grande do Sul. Então você que está me assistindo pode ser do Rio Grande do Sul, porque esse concurso é nacional, obviamente. O que a gente vai ter no Rio Grande do Sul? Ainda hoje, festa da revolta, da Revolução Farroupilha, que lembra desse período, quando o Rio Grande do Sul tentou ser um país apartado do Brasil. Outra revolta muito importante é a revolta dos malês, que é uma revolta de quem? Dos escravizados. Os escravizados muçulmanos, por isso malê, eles fazem uma revolta na Bahia, são duramente reprimidos e sufocados. Outra revolta muito importante, a balaiada, que é uma revolta da população pobre do Maranhão. Então percebam como eu estou falando de vários lugares do Brasil, onde você vai ter várias revoltas. Então a gente pode marcar também esse período regencial como um período de crítica ao governo imperial. Pausa para água. E para dizer que você tem duas formas de ajudar o nosso canal a crescer. A primeira, curta, comente e compartilha. Tá gostando da aula? Deixa aquela curtida, deixa aquele comentário dizendo que gostou, manda nos grupos, faz isso, compartilha no Instagram, marca a gente, isso ajuda muito o nosso canal a crescer. A segunda forma é através do Pix, que fica aqui na descrição do nosso canal. Então você pode mandar um Pix de qualquer valor, que ajuda muito o nosso canal a crescer. Beleza? Vamos continuar. E aí, como o Brasil estava num período de muita revolta, uma complicação muito grande, eles decidiram antecipar a maioridade de Dom Pedro II. Então, Dom Pedro II assume o Brasil com 14 anos de idade. Imagina, o cara vira imperador do Brasil com 14 anos de idade. E aí, dentro desse período, a gente vai ter o chamado Segundo Reinado. Quais são as principais coisas desse Segundo Reinado? A primeira coisa, há várias coisas, né? Mas uma muito importante, é em 1840, tá certo? Dom Pedro II vai de 1840 até 1889. Quais são algumas coisas muito importantes? Uma coisa que a gente precisa lembrar. Em 1850, o Brasil faz a Lei de Terras. Por que isso é importante, professor? Porque o Brasil ele vai criar uma lei para aumentar os latifúndios, aumentar a propriedade de terra concentrada na mão de poucas pessoas. Então, você vai criar uma lei que vai, ao invés de distribuir terra, concentrar terra. Então quer dizer que boa parte da estrutura latifundiária do Brasil ainda hoje está marcada por isso? Sim. Outra coisa muito importante desse período, estamos no momento onde o principal produto da economia brasileira é o café. Então, se foi o açúcar no Nordeste até o século XVIII, foi durante o século XVIII e começo do XIX o ouro na região das Minas Gerais, agora nós temos o café, que pega a parte de São Paulo e Minas Gerais. Aquela região que nós chamamos de Vale do Paraíba é muito importante na construção da economia cafeeira do nosso país. Então o Brasil agora é o período do café. E qual é o nosso principal parceiro econômico? Inglaterra. Então não esquece essas coisas. Qual é o nosso principal produto, parceiro econômico? Qual é a nossa forma de trabalho? Escravidão. Não esquece isso. Por quê? Porque o Brasil não aboliu a escravidão. Inclusive, grava isso. O Brasil é o último país do mundo a abolir a escravidão. Durante todo esse período. Professor, mas e os imigrantes? Os imigrantes estavam chegando, sobretudo no final do século XIX. Mas a principal mão de obra, inclusive do café,
É a mão de obra escravizada. Cuidado com isso, não te atrapalha. E aí a gente vai ter também um movimento durante todo o século XIX abolicionista. Esse movimento abolicionista, ele contava com pressão na Inglaterra. Então existe uma pressão exterior. Professor, a Inglaterra era contra a escravidão porque ela tinha muita pena dos negros que trabalhavam. Não, meu amigo. A Inglaterra, ela estava no momento da segunda revolução industrial, então ela queria mercado consumidor. Para ela, escravo não era uma coisa boa, então ela vai bater de frente com isso. A segunda coisa que ela vai querer nesse momento, que ela vai fazer nesse período, é o processo da Inglaterra. Ela quer mão de obra qualificada para trabalhar e porque ela vai querer também vender para alguém. Então, mão de obra e mercado consumidor. A outra coisa que a gente vai ter nesse período também são as revoltas negras. Nunca esqueça isso. A gente não pode esquecer que a escravidão no Brasil acabou em boa medida pelo trabalho, pelas revoltas, pela organização de pessoas negras e negras escravizadas e libertas também. Nesse período, isso é muito importante. E depois também dos clubes abolicionistas, certo? Joaquim Nabuco e várias outras pessoas que são importantes para a construção de leis abolicionistas no Brasil nesse período, ok? Grava isso, não te esquece, é importante para a gente lembrar. Outra coisa relevante no século XIX é a Guerra do Paraguai. Aguinha. A Guerra do Paraguai, que vai ser Brasil, Uruguai e Argentina contra o Paraguai. Então o Brasil vai participar, é a maior guerra que o Brasil participa, diretamente ele participa como uma das potências, né? Que vai ser um importante para os militares abandonarem o apoio ao Império e também o crescimento do movimento abolicionista, porque muitos escravos lutaram pela sua liberdade, né? O famoso vai pra guerra, se tu voltar vivo, tu tá livre. Então isso aconteceu nesse período também no Brasil, e o Brasil também volta com muitas dívidas, porque o Brasil ganha a guerra, beleza, mas gasta muito para participar desse conflito. Então tudo isso vai estar acontecendo no século XIX, até que o Brasil é o último país a abolir a escravidão e o Brasil é o último império, é a última monarquia das Américas. A monarquia estava decadente, decrépita, ninguém mais gostava de Dom Pedro II. O Senado era vitalício, que fazia com que as mesmas pessoas continuassem no lugar de sempre. Aquilo tudo acontecendo, o Brasil naquele momento de decadência. Temos o historiador José Murilo de Carvalho, que é o principal nome que vai falar sobre esse período. E nesse momento, o que vai acontecer? O Brasil vai, no golpe de 15 de novembro, podemos dizer isso, porque quem derruba o imperador Dom Pedro II é o seu amigo pessoal Marechal Deodoro da Fonseca. Nós vamos ter a derrubada do Império do Brasil e aí começa a República a partir de 1889. 15 de novembro de 1889, a gente vai ter a construção desse outro momento da história do Brasil nesse período. Beleza, meu povo? Tranquilo? Entenderam isso? Se gostou da aula, não esquece de deixar uma curtida. Beleza? Tamo junto e forte abraço.